Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui reunidos hoje para lançar o Programa de Apoio à Primeira Infância, o PAP. Ele é um programa direcionado para mães e crianças de 0 a 6 anos e a finalidade dele é justamente tirar ou amenizar essas crianças e essas pessoas, essas mães que estão em estado de vulnerabilidade, né? Para isso, como não podemos desenvolver um programa dessa magnitude sozinha, temos que ouvir primeiramente as maiores autoridades do assunto, que são vocês mães que estão aqui, representada pela Leilane e sua filha Maria Helena, e também a doutora Vivian Bauer, a Patrícia Maranhão e o deputado Iglesio, que teve a ideia de propor esse projeto na Assembleia Legislativa e vai também levar até a discussão no Executivo Municipal através do prefeito Edivaldo Holanda, e será uma bandeira do mandato do deputado Dr. Iglesio fazer com que o PAP seja uma realidade aqui em São Luís. E antes de mais nada, queria apresentar a todos aqui a Leilane, ela que é do Alto da Esperança, sua linda filha Maria Helena, também aqui, mostrando toda a sua graça, né? Tem também a Vivian Bauer, ela que é da Comissão das Mulheres da OAB e das advogadas também. A Patrícia Maranhão, que está aqui, ela é representando o Grupo das Mulheres do Brasil, ela que é líder desse movimento e tem a unidade aqui em São Luís também, tem esses núcleos espalhados por todo o Brasil. E nesse momento, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e que a gente possa, nesse momento aqui, iniciar essa discussão ouvindo o deputado estadual, doutor Iglesio, que ele vai dizer passo a passo de como vai funcionar o PAP, que é o Programa de Apoio à Primeira Infância. Pessoal, boa tarde, é uma satisfação. Eu queria, antes de mais nada, passar aqueles 2 vídeos, Wesley, por favor. Nós sempre temos que ter motivação dentro das nossas ações e nessa caminhada dentro da política, nós, recentemente, começamos a conversar com as pessoas nos bairros em São Luís. Nós temos percebido as necessidades dentro dessas comunidades e quando a gente conversa com as pessoas, a gente começa a entender que a dimensão do que a gente tem hoje, dos problemas que a gente tem hoje, das dificuldades que a gente tem hoje, a maioria das pessoas carrega isso do começo da vida, da dificuldade familiar, da primeira infância. Então, o foco nosso nesse momento, e aí eu me coloco nessa condição também, não por ter tido uma vida difícil como essas crianças que hoje moram nesses bairros em situação de maior vulnerabilidade em São Luís têm. Nunca que a gente vai dizer que enfrentou isso, mas nós tivemos dificuldades em outros aspectos da vulnerabilidade, muitas vezes expostos à violência dentro de casa, a dificuldades dentro da escola, a incompreensão das nossas necessidades também. E isso é dos propulsores desse projeto que a gente tem hoje para apresentar para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele partiu de uma visita que nós fizemos, aqui ainda está no da Vila Esperança. Coloca o outro, por favor, Wesley. Então, esse próximo vídeo que a gente vai passar, inclusive a Ingrid está aqui, que gravou esse vídeo conosco lá na Portelinha. A Ingrid estava aqui nesse dia, pegaram ela sem produção, né, Ingrid? Meu nome é Ingrid, tenho 20 anos, eu moro aqui há 6 anos na Portelinha, tenho um filho que fez 2 anos agora e eu moro na Palafita, a única moradia que eu tenho. O poder público excluiu a gente de tal maneira que a gente é invisível para eles, parece que a gente é lixo, entendeu? Qualquer ajuda para uma mãe solteira é bem melhor, vai fazer muita diferença. Criar um filho não é fácil. O meu sonho é sair daqui e poder dar uma vida melhor para o meu filho. São Luís sofre. A dignidade tem dificuldades para chegar a quem mais precisa. O problema da renda aflige a população. Imagine uma mãe e seu filho nessa situação. Eu sempre trabalhei escutando e cuidando das pessoas. E o meu objetivo é uma sociedade mais justa, onde todos e todas tenham voz. Na Portelinha, há famílias com uma vida muito difícil. Por isso, ouvi-las é construir uma São Luís que, ao invés de excluir, então, acolhe e cuida. Quando nós conhecemos essas realidades, a gente sai um pouquinho da nossa vivência, da caixinha
que a gente vive, do hospital também, que é uma realidade que às vezes a gente fica um pouco enclausurado. Para mim é a oportunidade de ter caminhado por São Luís, conhecer essas histórias tem feito uma diferença bem grande. O problema da desigualdade em São Luís, ele é evidente, ninguém consegue negar isso. Nós somos uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Quando você pega ali no mapinha do IBGE, ele diz assim, a renda média do ludovicense é de R$ 28 mil por ano, de cada pessoa que vive aqui. Mas eu tenho certeza, para a maioria da população, nunca imaginou receber um valor desse durante o ano. Por quê? Porque está concentrado na mão das pessoas. Há quem tenha muito e há quem tenha quase nada dentro da cidade. E como é que você consegue fazer uma sociedade mais justa se lá no primeiro momento, desde a gestação, do momento em que uma mulher é fecundada, que nasce uma criança, que nasce a vida, ela já tem uma dificuldade para se alimentar, para chegar às consultas do pré-natal, e aí uma série de situações aqui eu já fui informado, conversando com o Ricardo, que teve a oportunidade de conversar com algumas mães aqui, de mães que têm filhos com autismo, 3, 4 filhos com autismo. E a gente sabe que isso parte também de um conjunto de fatores da vida da pessoa, um conjunto de dificuldades. E que aí chega a mãe sozinha, na maioria das vezes. Quanto menor a faixa de renda aqui em São Luís, maior o abandono das mulheres pelos seus companheiros, pelos pais das crianças. E aí a vida eu sei como é, mais ou menos, porque não é a vida que eu vivi, eu sei disso, mas é a vida que a gente conversa com as pessoas que recebem no hospital todos os dias. Dificuldades para o básico, dificuldade no acesso à educação, dificuldade ao transporte público, de chegar numa consulta para ter o dinheiro da passagem muitas vezes. Então, para nós é muito preocupante essa situação. Quando a gente lança um programa como esse, a gente busca justamente a superação disso. E não é superar, achar que a gente vai conseguir superar apenas com uma transferência de recurso. A gente sabe que não vai conseguir apenas dando recurso, transferindo renda, mas há uma caminhada em que um programa como esse, ele começa com uma transferência de renda, mas ele engloba uma série de coisas que a gente vai falar para vocês, justamente a partir disso, visando única e exclusivamente dignidade para Maria Helena, dignidade para os filhos de Ana Paula, dignidade para as crianças de Wesley, dignidade para os filhos de Ingrid, que as pessoas todas, essas crianças todas, elas possam coexistir numa sociedade. Ele tem que ter o direito de ser ou chegar a ser o que ele desejar ser. Se ele quiser ser um engenheiro civil, ele será um engenheiro civil. Se ele quiser ser um policial, ele será um policial, mas que ele tenha a escolha. E é isso que a gente visa no longo prazo, porque eu tenho certeza absoluta, e todos nós aqui a gente sabe que as coisas não se constroem de uma hora para outra, mas a gente tem que começar. Então, o PAP faz parte de um projeto maior, que é o Pacto pela Infância, pela primeira infância. É a gente agir onde a vida começa. É a gente buscar garantir condições de sustento e sobrevivência para essas pessoas, conjuntamente com uma atenção à escola, uma escola que avalie não apenas a capacidade de leitura, a capacidade de fazer matemática, uma conta, nada disso apenas. A gente quer plantar também na escola valores, com uma educação focada também em aspectos sociais e emocionais. A gente se preocupar como a criança está, como é que ela está chegando em casa, qual o tipo de relação que ela tem com a mãe dela. Então, tudo isso a gente tem preocupação, porque consegue entender que as coisas elas estão conectadas. A gente não pode separar um atendimento numa unidade básica de saúde de achar que quando chegamos ali na escola dentro do bairro, a gente não tem que ter uma relação disso. A escola pode ser um lugar onde essa criança, por exemplo, seja vacinada, ou a unidade básica de saúde, um profissional que atenda essa criança, pode identificar um problema que está limitando o aprendizado dela. Então, essas atenções, essa interligação é extremamente importante. Então, o PAP, voltando a falar da parte da renda, ele seria o quê? Um auxílio financeiro de R$ 100 por criança de 0 a 6 anos, limitado a 2 filhos por família. Por quê? Porque nós sabemos da limitação também dos recursos públicos. A gente não tem
num primeiro momento, como financiar tudo num valor tão grande. A gente começa e vai analisando como as coisas vão se desenvolver e, a partir daí, conversa com as mães, recebe esses feedbacks, vê o que as crianças, de fato, elas estão apresentando de melhora, de transformação na sua vida, e vamos revendo os impactos. Então, o titular do benefício, ele não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício da Previdência, como seguro-desemprego. Os únicos programas de transferência que são possíveis serem recebidos aqui é quem recebe o Bolsa Família, que passa a ter o auxílio do PAP também, e esse auxílio emergencial do governo federal. Portanto, essas são as condições para a pessoa receber. Quem está incluído aqui é basicamente o critério do Bolsa Família. É quem tem uma renda por cabeça, per capita, dentro da sua casa. Se você tem 4 pessoas da sua casa, soma tudo que essas pessoas recebem dentro de casa, divide pela quantidade de pessoas. Se isso der até meio salário mínimo, você é incluído. Ou também quem tem até uma renda total de 2 salários mínimos dentro da sua casa, R$ 2.090 aproximadamente. Quem são essas pessoas aqui em São Luís? A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, ela já identificou cerca de 13 mil famílias que têm crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade. Basta me cadastrar que eu estarei recebendo o recurso do PAP? Não. Essa criança, ela passa a ter a obrigação, essas crianças, de terem acompanhamento nutricional, acompanhamento pediátrico, frequência escolar maior do que 85%, porque nós não advogamos a tese de apenas transferir recursos e esquecer aquilo ali, porque como mães maravilhosas estão aqui acompanhando isso aqui, mostrando o interesse pelos seus filhos, a gente sabe que há situações em que a condição da mãe dentro de casa faz com que, às vezes, ela tenha um desvio de finalidade desse recurso. A gente enfrenta o problema das drogas todos os dias aqui, e a gente sabe a realidade quando alguém tem uma pessoa usuária de drogas dentro da sua casa. É a pior coisa que alguém pode ter dentro da sua família do ponto de vista da dificuldade, porque a família se desestrutura. Então, nós precisamos fazer com que o beneficiário dessa renda, ele coloque a criança para ter acompanhamento nutricional, saber se a criança está crescendo adequadamente, se está se alimentando, se aquele recurso está se transformando em alimento dentro da casa da criança, acompanhamento com o pediatra e uma interligação grande com a escola. A gente não pode dissociar, gente, a escola da vida das pessoas. A escola, dentro do bairro, naquela microcélula que nós temos, ela precisa ser a unidade que vai fazer com que as crianças sejam vistas. Eu visitei Sobral no ano passado, em dezembro, a frequência escolar nas escolas de Sobral é de 98%. Por quê? Porque há um esforço da Secretaria de Educação para que nenhuma criança fique sem ir à escola. E aqui, infelizmente, a gente tem um longo caminho a percorrer, um caminho que, às vezes, a gente esquece de lembrar que nós começamos aula 3, 4 meses atrasados, muitas vezes, na rede municipal de ensino, e a gente precisa ensinar dentro da administração pública e mostrar para a sociedade que a gente se preocupa com a criança tendo escola para ir, merenda para se alimentar e um ambiente familiar que dê as condições afetivas para a criança também se desenvolver. O recebimento será feito com um cartão de recebimento em conta bancária, vários tipos de conta, muito parecido com o que acontece com o Bolsa Família, e a gente vai pagar isso preferencialmente à mulher. Por quê? Porque a gente tem a dimensão de que as mulheres hoje, elas são, na imensa maioria dos casos, chefes de família dentro dos seus lares. Essa coisa do homem, do chefe de família masculino, já não é a realidade que a gente tem hoje. Eu sou filho de uma mãe solo, me criou, meu pai saiu de casa aos 10 anos de idade e minha mãe segurou a barra da nossa educação durante todo esse tempo, e eu tenho certeza, se hoje eu tivesse qualquer dificuldade,
a minha mãe ainda estaria lá lutando por nós, assim como vocês, eu tenho certeza que farão sempre pelos seus filhos. O PAP ele serve preferencialmente para adquirir cestas básicas, higiene pessoal, medicamentos, gás de cozinha e material escolar. Acesso público à relação de beneficiários e benefícios, isso aqui é transparência. Qualquer uma de vocês, por exemplo, que quiser saber se tem alguém que está fazendo mau uso do recurso público, vai poder olhar na base de dados do PAP e dizer, poder denunciar que esse recurso que deveria ser para quem precisa, ele está sendo utilizado por pessoas que não necessitam. Isso aqui não é o fim. A gente não deseja que as pessoas se tornem dependentes de uma transferência de recursos de R$200. A gente quer oferecer um caminho. E aí eu vou ter a oportunidade aqui de passar a palavra para a Patrícia, para a Vivian, para a Liliane, sobre a questão da necessidade de olhar esse projeto como uma porta de qualificação também para as mulheres, para as mães. Nós debatemos isso essa semana recentemente e recebemos essa sugestão de uma maneira muito receptiva mesmo, porque foi muito boa. Então, esse é o pilar central do PAP, olhar pelas pessoas, sabendo que esta transferência de renda é apenas um pontapé inicial, é uma pontinha dentro do que a gente pensa em fazer como político numa sociedade que precisa de mais igualdade, de mais cuidado com as pessoas e de mais preocupação com cada um dos que são excluídos, como a Ingrid falou muito bem, pelo poder público aqui na cidade de São Luís. Muito obrigado, deputado Dr. Iglesio. Lembrando que esse evento está seguindo todos os protocolos de segurança, protocolos sanitários. Foi uma exigência também do deputado Dr. Iglesio, que é médico e reconhece que mesmo que durante essa pandemia não podemos provocar aglomerações e nem dar chance para o coronavírus, né? Então, por isso, esse evento está sendo em um formato muito pequeno e também seguindo os distanciamentos. A Anicele vai também higienizar todo o tempo desse evento os microfones, com o intuito de que uma pessoa não pegue no mesmo microfone que o outro convidado pegou, tá bom? E como esse é um problema que se trata aqui, um problema social e também econômico, nós trouxemos aqui, neste momento, as autoridades para poder falar sobre isso, pessoas especialistas. Primeiramente, agradecer as maiores autoridades que eu já falei, que são as comunidades da Fé em Deus, a Leslie, a Ingrid, da Liberdade, a Ana Paula está aqui, do Parque Araçagi, a Antônia, a Claudete, também a Vila Isabel está representada pela Fernanda. Eu queria passar a palavra para cada um dos nossos convidados que estão aqui à frente para fazer uma pequena explanação de 2 minutos sobre essa temática. Podemos começar, Nicele, pela Patrícia. Okay. Obrigada por poder estar aqui. Parabéns, doutor Iglesio, pela iniciativa, por esse olhar para as mulheres, mães, e essa primeira infância, né? Onde realmente a gente precisa cuidar desde o princípio para que a gente possa minimizar os problemas que depois vão sendo enfrentados com a criança vai crescendo. Eu aqui pelo Grupo Mulheres do Brasil, além de parabenizá-lo, queria colocar esses pontos que a gente colocou essa semana, né? A mulher, hoje em dia, realmente, através de vários dados, é comprovado que ela, hoje, é a maioria que sustenta as famílias, responsável pela casa, pelo sustento dos filhos. Ela é a cabeça. Durante a pandemia, a gente observou também que muitas mulheres começaram a desenvolver alguma coisa em suas casas para poder continuar custeando as despesas nas suas vidas, para as suas carreiras. Parabéns pelo programa e pelo projeto. Só agradecer a Patrícia pela participação na construção disso também conosco. Para nós, o PAP é o começo e nunca a finalidade. É uma política pública que a gente espera que seja sustentável no longo prazo, para a transformação de vidas, para a construção de um futuro melhor de fato para as crianças, para empoderamento das mães, das mulheres, principalmente. Então, é o que a gente deseja. Muito obrigado. Também, para falar aqui no início desse nosso lançamento do PAP, a doutora Vivian.
Muito obrigada. Inglês, obrigada pelo convite. A Comissão da Mulher e da Advogada da OAB do Maranhão, ela tem a finalidade não somente de olhar para as advogadas, mas para as mulheres como um todo, as mulheres da sociedade. Haja vista que a OAB ela é a casa defensora dos direitos da sociedade. Então, vislumbrando esses direitos da sociedade, é que nós temos esse olhar focado para as mulheres. Então, o programa de apoio à primeira infância foi muito feliz, até agradeço por este projeto, porque nós, enquanto mulheres, enquanto mães, nós não visamos outra coisa senão em prol algo melhor, sempre para o bem dos nossos filhos. Então, esse programa que ele visa o amparo à primeira infância das crianças de 0 a 6 anos, onde, preferencialmente, as mães serão as guardiães dessas crianças, onde tem a finalidade de, preferencialmente, para passar esse valor para as mães, eu acho muito gratificante, por mais que seja um projeto, um auxílio para essas mães, visa também com que ela cresça além disso, né? De acordo com as conversas que nós tivemos, que você falou, que foi muito bem recebido, e isso que me deixa feliz, por saber que vocês, enquanto mães, terão essa ajuda assistencial, mas que vocês não ficarão somente nessa ajuda assistencial, que vocês terão outro tipo de ajuda, que é o pontapé inicial, para que vocês saiam dessa assistência e passem a ter o dinheiro próprio de vocês, que vocês consigam realmente se reerguer diante de qualquer situação e que vocês consigam uma profissionalização, que vocês consigam realmente dar este amparo depois dos 6 anos de vida dos filhos de vocês. Então, enquanto Comissão da Mulher e da Advogada da OAB do Maranhão, fico feliz e tem todo o apoio da OAB. Obrigada pelo convite. Fico feliz de receber a contribuição da Vivian. Ela é uma militante dos direitos da mulher, do direito da família, principalmente, da harmonia dentro das relações familiares. E a gente sabe o impacto das condições financeiras, das dificuldades também na vida das pessoas e quanto isso pesa também dentro do ambiente familiar para uma estabilidade emocional, um ambiente acolhedor de crescimento favorável para essas crianças. Com certeza, deputado, agradecemos esse primeiro momento, mas também agora queria ouvir algumas de vocês aqui. Cada pessoa que está aqui tem uma história muito importante, uma história muito tocante e às vezes, deputado, uma história que a gente pensa que nem acontece na nossa cidade, né? Aqui a Leiliane, que está aqui, ela vai ter espaço para falar, a filhinha dela está ali no braço dela, a Claudete, a Antônia, a Ana Paula, Leslie, Ingrid e Fernanda. Nicélio, vamos lá? Quero falar com a Antônia aqui. Enquanto estiver falando, pode tirar a máscara que fica melhor de ouvir. Eu tenho 4 filhos com autismo, eu moro de aluguel, minha renda é um salário mínimo. E é um pouco difícil, nunca mais eu consegui trabalhar, sou doméstica. No momento que eu trabalhava de empregada doméstica, o meu patrão trabalhava em São Domingos, ele me ajudava nas terapias de graça. Mas aí voltaram para São Paulo, eu fiquei desempregada. Não é fácil viver com um salário mínimo, pagar aluguel, pagar água, luz e os prejuízos que eu vou tendo pelo caminho. Mas, no momento, te digo que minha vida melhorou. Depois que eu recebi esse auxílio, eu consegui mais me organizar. Entendeu? O auxílio emergencial do governo federal que você fala, né? Eu não falo desse, eu falo do que eu gosto de dizer o que Deus me deu, do INSS. Porque antes eu morava numa casa cedida, não tinha piso, o ladrão entrou 3 vezes que eu dormindo, com meus filhos lá, poderia ter acontecido uma coisa pior com a gente, né? A minha filha estudava aqui na Praça Deodoro, porque eu não consegui vaga lá no bairro onde a gente mora, eu saía 1h da madrugada para vir deixar aqui, eu ficava aqui no centro, chegava em casa 2h da tarde com elas. Então, eu gosto de dizer assim, foi um benefício que Deus me deu, hoje eu consigo pagar meu aluguel, eu consigo pagar meu gás, eu consigo comprar água, eu consigo dar o que eles precisam. Não dou tudo que me peço, claro,
Mas eu consigo dar o que eles precisam, uma roupa, um calçado, um brinquedo, entendeu? Só que eu pretendo voltar a trabalhar, não pretendo ficar a minha vida toda só encostada num salário mínimo do INSS, claro que não. Eu pretendo voltar a trabalhar, nem que seja de doméstica, para botar numa escola boa, entendeu? Poder comprar um remédio melhor, que eu tenho em mente já, um remédio que eu quero comprar, poder ter minha casa. Ó, meu cadastro da minha casa, minha vida está mais de 2 anos em Ribamar, não sei nem o que fizeram com o papel. Era para mim ganhar uma casa, não era para mim estar em aluguel. Mas eu não sei o que fizeram. Então, eu vivo de aluguel, num cômodo só, Sim. que é quarto, sala, cozinha, entendeu? E é isso, a gente vai passando como Deus quer. Eles têm as limitações deles, eu também tenho a minha. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou péssima, tem dia que eu choro, tem dia que eu quero fazer o quê? E você cuida deles sozinha ou tem Eu um sou companheiro? mãe, eu sou pai, sou tudo deles. Eu que cuido, eu que banho, eu que dou comida na boca, eu que visto, eu que levo para terapia, eu que trago, eu que saio para marcar consulta, eu que faço compra. Eu sei de tudo. Recebo as assistentes sociais de Ribamar que vão para encher meu saco de vez em quando, do benefício, que é só me encher meu saco, sabe? Me cobrar. E é só um cômodo, não tem mais onde botar mais nada, que já está tudo cheio. Estou pensando em me mudar para um aluguel mais caro de R$400, mas ainda estou pensando. Ainda vou pensar direitinho se vai valer a pena, entendeu? Porque a renda vai diminuir um pouco. Mas ali no Parque Araçagi é um bairro muito carente. E eles precisam ver os autistas com outros olhos, ainda tem muito preconceito. Eu não saio de casa. Por que eu não saio? Eles não gostam de zoada. Se vai para um shopping, eu não vou ter dinheiro suficiente para bancar. Eles vão fazer o quê? Escândalo. E aí eles vão dizer, credo, essa mãe não sabe educar os filhos dela. Não sabe qual é o problema que as crianças têm. Eles não fazem nem ideia. O que é que eu passo com eles? Eu estou com 3 noites sem dormir. Quando eu vou dormir é 3 horas da manhã, porque o mais novo ele fica em claro. E eu fico que nem um zumbi lá por dentro de casa. Se ele vai, eu vou. Se ele vem, eu venho. Se ele sobe, eu tenho que descer ele. Então, é isso. Eu choro, não vou te mentir, eu choro. Eu me descabelo. Tem dia que eu digo, não, chega, parou. Vou jogar todo mundo lá no abrigo, vou-me embora. Aí depois eu digo, não, peraí, vou voltar atrás. Eu volto atrás, peço força para Deus. No outro dia de manhã eu estou cansado, que nem um trapo no outro dia. Mas eu peço para Deus, antes de eu levantar, Deus me dê força para me levantar, para me fazer o que tiver que fazer. E Ele me dá. Eu levanto, eu passo o pano, eles vão sujando, eu vou passando, eu faço a comida, eu faço tudo. Também é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Antônia. Ela é mãe de 4 filhos, um de 8, um de 6, um de 4 e um de 2 anos. Todos os filhos da Antônia são autistas e ela passa por esse desafio, né? Mas que está conseguindo, da medida do possível, está conseguindo superar. Mas sempre, deputado, é importante que a gente não deixe essas pessoas invisíveis. Como ela disse, lá no Parque Araçagi, ela não tem apoio nenhum que possa levar diversão para essas crianças. Da forma que ela não pode levar para um shopping, lá não tem estrutura também para poder acolher essas primeiras, nessa primeira infância, não tem um tipo de assistência. Em relação ao autismo, nós temos alguns projetos. Um deles está relacionado à educação, ele faz com que haja a obrigação dentro das escolas de que a primeira fila, no caso daquelas escolas que não conseguem organizar as cadeiras em círculos, se tiver uma escola que organize a fila mesmo, como a gente estudou no nosso tempo, ele fique sempre a criança autista na primeira fila, para estar mais próximo do professor, para ter aquela prioridade de focar um pouco mais, de tentar ter esse atendimento diferenciado. E também agora, nesse período da pandemia, nós fizemos uma lei também que concedeu para os filhos das pessoas que têm a criança com autismo na escola particular 100% de desconto nesse período da pandemia, que a gente sabe que quem tem a criança com autismo não tem como dar aula para o seu filho dentro de casa, ele não consegue ter aula dentro de casa à distância. Então, a gente fez essa lei também. A maioria das escolas, felizmente, deu esses descontos depois da publicação da lei e tem algumas, inclusive, fazendo a devolução total do que foi pago, do retroativo que foi pago também, umas escolas com um pouco mais de consciência social, porque precisa ter, para entender a dificuldade das mães. Deixa eu lhe falar só uma coisa.
o povo, o preconceito ainda está muito grande. A minha filha, como eu tenho 4, você já se perguntou, você passar a noite todinha, debaixo de chuva, ali, para você conseguir uma vaga para botar seu filho para estudar, e quando eu chegar lá na hora, ser 50 vagas, e seu filho ficar lá atrás, lá, jogado, porque ele não consegue acompanhar as outras crianças, e a diretora ali todo dia sucrinando a sua vida. Eu passei por isso. Eu, buchuda do meu 4º filho, eu estava lá no olho d'água, chovendo, encolhida lá com todas as mães lá. Consegui. Mas quando eu ia chegar em casa, que eu ia revisar, que eu tenho uma mania de revistar a mochila, que eu ia ver o caderno limpinho. E eu perguntava, Rafaela, o que foi que aconteceu? Maria Eduarda não consegue acompanhar. Sim, minha irmã. E aí, me fala o que é que eu tenho que fazer. Se for, bora lá, bora fazer alguma coisa. Me diz o que é que eu posso fazer. Fiz mandou tirar mais xerox, fiz, mandei. Você sabe o que eles fizeram? Sumiu. E ela terminou o 1º ano sem aprender nada. Ela não sabe nada. Nem nome, ela não conhece nada, nenhum deles. Aí eu faço essa pergunta, se é para ser assim, mas quando você chega ali naqueles bairros ali, seu filho é tratado de qualquer jeito, por mais que ele seja autista, por mais que ele seja o que for. Agora, uma coisa eu lhe garanto, enquanto eu ser viva, ninguém pisa meus 4 filhos com deficiência de jeito nenhum, pode ser aonde que eu entrar. Se maltratar, ele escuta, entendeu? Ele escuta. Eu jamais vou permitir que ninguém maltrate. Sabe o que é que eu canto nos meus 10 dedos todo dia? É que eu quero ver todos os 4, moças e rapazes, que eu quero ver como é que eles vão se desenvolver. Mas só que o preconceito ainda está faltando muita coisa ainda para o autista. Ainda não está ainda bom, ainda não, falta muita. Ali no olho d'água, você vai. Você chega lá com um monte de papelada de médico lá, lhe pedindo tudo aquilo. Aí sabe o que eles lhe digam? Vai para o rabo da fila. Você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles não lhe dão um telefonema para dizer, apareceu uma vaga para terapia seu filho. A minha filha faz sono. 15 minutinhos. Aí vocês podem chegar lá na minha casa e fazer uma pergunta para ela e ver se ela vai lhe responder. Ela pode até responder, mas você não vai entender. Então, o que é que eu resolvi agora? Eu vou para o Selma, eu vou pagar R$10, eu vou pagar. Se eu quiser a melhora, eu puxo, o que eu já não tenho, mas vou ter que ter. Ou então, vou ficar com eles em casa, todo dia tendo crise, quebrando tudo, e eu só me desviando, entendeu? Não pode. Ainda está faltando muita coisa para melhorar. A gente reconhece essa dificuldade na educação especial, sem dúvidas, isso é uma pauta que precisa ser vista. Até os próprios professores, a gente precisa fortalecer com formação, com oficinas dentro das secretarias de educação também, porque a gente sabe que isso é um pouco mais difícil no setor público de educação, a gente precisa ter esse olhar, de fato, para a capacitação dos professores, porque a maioria deles também foi forjada num ensino que não tinha qualquer tipo de cuidado com essas crianças, com quem é autista, com quem tem transtorno de atenção e hiperatividade, ou qualquer situação dessas que dificulte o aprendizado de alguma forma. Então, a gente queria ouvir aqui a Ana Paula, da Liberdade. Bom, desde que eu engravidei, é um sofrimento, porque quando eu engravidei do pai dos gêmeos, eu fui obrigada a ficar calada, a não falar que ele era o pai. E várias ameaças, falando que ia me matar, porque por conta dele ser casado. Aí eu fui vivendo uma gravidez, escondendo. Aí, quando nasceu, me falaram que eu tinha que procurar a justiça para botar ele. Aí eu procurei, botei para ele registrar, aí ele registrou. Aí, devido ao processo foi correndo, aí o juiz, revendo minha papelada, e disse, você é envolvida com ele desde os 14 anos. Aí eles disseram que dão como estrupo. Aí perguntaram se eu tinha denunciado ele. Eu disse que na época não, que eu vivia um relacionamento com ele nas escondidas, ele sempre me escondeu. Só foi declarado quando eu botei ele na justiça, e ele renegando, a gente fez DNA, deu positivo. Aí eu fiquei
numa boa com ele. A gente conversou, resolveu. Aí eu peguei uma terceira filha dele, que no caso é a segunda gravidez. Aí ele disse que ele não ia ficar comigo. Também eu não botei na justiça, não procurei ele. Aí a família dele que falou para ele que ele tinha que me assumir e tal, porque eu morava numa casa apertada, só tem 3 cômodos. Aí a família dele começou a falar para ele. Eles que ele não ia ficar comigo, que eu era uma vagabunda, que tinha que procurar trabalhar. E ainda assim, hoje em dia, ele paga uma pensão, mas todo tempo jogando na minha cara. Que ele não tem os meus filhos como os filhos dele. Ele diz para mim que ele é pai no papel, mas pai das crianças, ele não é. Quanto é a pensão que ele paga hoje para os filhos? R$800. Verdade. Tem situações diversas. Inclusive, eu já passei, por exemplo, um mês inteiro assim, atendendo uma mulher do interior que já estava tendenciosa ao suicídio, justamente pela situação que ela passava com o pai do filho, só que ele assumia o filho, só que ele, no caso, ele pegava o filho para ele e deixava ela de mês sem ver o filho, e ela tentando, e na concepção dela, tanto o órgão judiciário quanto o delegado, pelo pai ser advogada, ela entendia que todo mundo era amigo do pai e que todo mundo coadunava com ele, e então ela não tinha a quem recorrer. Então ela já estava recorrendo à Comissão da Mulher aqui em São Luís. Então nós sabemos a realidade que nós vivenciamos enquanto mulheres. No seu caso, por exemplo, que é uma mulher que vivencia essa violência do pai dos seus filhos, porque isso é uma violência. Nós dizemos que... Você ainda se relaciona com ele? Me desculpa te perguntar. Não, hoje em dia a gente não se fala. Vocês nem se falam, né? Não. E ele não vivencia, ele não convive com os seus filhos? Não. Ele não só faz paga nem realmente... questão, só paga a pensão por pagar. É uma realidade muito constante, que é o que a gente chama de abandono afetivo. Ele nem chama de pensão, ele chama de esmola. De esmola, né? Ele já disse para os amigos dele que diz assim, eu radei a esmola para aquela vagabunda. Não deixa de ser uma esmola, de fato. Não deixa de ser uma esmola, né? Digamos assim, porque ele poderia estar fazendo muito mais. Ele deveria estar fazendo muito mais. Isso é um abandono afetivo. Muitos pais fazem isso. Como o Iglesio já bem disse, eu sou advogada de direito de família. Então, é uma vivência diária que eu tenho, de entrar com execução de pensão na justiça, o pai que nem dá o amor e nem dá a pensão. Uma mãe com 4 filhos autistas, realmente é muito complicado. Nós, mulheres, inclusive, vivemos um ciclo da violência, que é o que a Patrícia estava falando há pouco, né? Que isso é uma violência, sim, é uma violência. Nós costumamos sofrer a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e, por fim, a violência física, que, de fato, é a que é conhecida por todas as mulheres. Mas que nós possamos avançar cada vez mais nas políticas públicas voltadas para as mulheres, voltadas para essas crianças na primeira infância, que a gente consiga trabalhar cada vez mais projetos em prol das comunidades, em prol dessas crianças e dessas mulheres. Quanto mais a gente coloca a experiência da mãe levando a criança para toda essa cadeia de assistência que existe ao redor do PAP, você aumenta a possibilidade de histórias como essa virem à tona, porque isso às vezes vem à tona numa consulta no pediatra, vai às vezes no momento que você vai fazer uma vacina, ou quando você vai à escola e que há uma preocupação com a frequência e que não bate os 85%, e essa mãe é chamada à escola para dizer o que está acontecendo, e ela vai conversar com a coordenadora, com a supervisora, com a diretora sobre a violência que ela sofre dentro de casa, a ameaça de morte que faz com que ela não possa levar o filho. Então, automaticamente cria-se com essa rede de proteção à criança, uma rede de assistência também
a mulher. E isso é um dos principais méritos de um programa como esse, que olha a primeira infância não apenas como 6 anos da vida de uma criança. Não, são os 6 anos. São os 6 anos que ela tem a oportunidade de formar a personalidade dela de uma maneira equilibrada, para que a gente tenha menos pessoas no planeta mais na frente, as próximas gerações sejam melhores do que as nossas, inclusive, com menos neuroses, com menos transtornos, com mais felicidade. Eu acho que esse aí é o principal de tudo isso que a gente está aqui discutindo hoje. A bandeira que a Patrícia levanta é um pouco do que a Ana Paula passa, um pouco dessa dependência dessa pensão, dessa dependência desse dinheiro. E ela milita que a mulher possa ter uma independência financeira para poder, com programas como esse, ser somente o pontapé inicial para a independência financeira da mulher. Primeiramente, eu queria colocar aqui, esse projeto ele começa realmente com uma base, eu acredito, bastante sólida, porque ele traz isso, ele busca quem realmente vai poder ser beneficiado com ele para escutar. Então, já desde a construção dele, a gente está podendo ouvir todas essas histórias e identificar onde realmente a gente vai, o que vai ser encontrado e o que realmente vai poder contribuir com esse projeto. Porque a gente, quando olha pelo nome, Programa de Apoio à Primeira Infância, a gente imagina que está ligado à criança. Mas a gente vê aqui que tudo parte desde lá. A mulher, no caso da Ana Paula. A Ana Paula ela começou a ter um relacionamento aos 14 anos. Ela estava na infância dela. Ela já não tinha uma assistência na infância dela. Que por isso, de repente, ela já foi levada antes do tempo normal a uma experiência de vida adulta. E isso vai se perpetuando, porque, querendo ou não, a gente passa essas experiências da gente para os nossos filhos. Daí ela tem filhos onde o pai não presta assistência afetiva a essas crianças, querendo ou não, ali em algum momento, essa falta da presença desse pai, e até o que essas crianças escutam, terão transtornos, causarão problemas na vida adulta, na adolescência dessas crianças. Políticos, como o doutor Iglesio, que abre um espaço para ouvir a sociedade na construção de políticas públicas, é o melhor caminho para se fazer um país funcionar. Porque uma coisa é o deputado, o político estar no seu gabinete e querer fazer política pública sem escutar a sociedade ao qual ele está dizendo que o projeto dele vai atingir. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, o que o doutor Iglesio tem proposto e feito durante todo o mandato dele, são políticas públicas que realmente visam transformar, e não só ser assistencialista, que é dar algum dinheiro e não tirar vocês, ou todo mundo, desse momento, desse patamar que a gente está, para que a gente possa realmente se sentir, ter a nossa estima alta, se sentir valorizada, se sentir bonita, se sentir capaz. Eu espero que vocês consigam se aproximar mais de entender o papel de vocês perante essa construção desse PAP, para defender o direito de ter o PAP, o direito de que ele seja aprovado, o direito de que ele realmente se torne algo para transformar a vida de vocês. E que vocês não se deixem levar, como a doutora Vívia falou aqui, dessas violências morais, verbais, psicológicas, e não se deixe nunca abater por nada que esses homens falem. Porque o que esse homem falou para você, Ana Paula, você não é nada disso. Você não é feia, você não é vagabunda, você não pediu nada para ele, é uma obrigação dele, já que ele tem 3 filhos com você, honrar e fazer a parte dele. Doutor Iglesio, que essas histórias realmente elas sejam de muita contribuição para o PAP. Sem dúvida são. E só um pequeno detalhezinho, o acompanhamento nutricional, hoje, na realidade que a gente vive, não é apenas lembrar da criança que está magrinha, que come... Não, hoje a gente tem criança obesa, muitas crianças obesas, em torno aí de 30% já de crianças com obesidade, mas desnutrido. Não é porque você olha a pessoa acima do peso que ela está desnutrida. Existe o obeso severo, obeso que a gente chamava antigamente de mórbido, que
ele é desnutrido. Por quê? Porque aquilo ali ele come carboidrato, como eu imagino assim que muitas de vocês tenham dificuldade, às vezes, de colocar uma proteína na dieta, come muito assim arroz, farinha, come muito carboidrato, pão, né? A impressão que a gente tem das pessoas que a gente conversa é que isso é muito forte na dieta. Isso não é uma alimentação equilibrada. Pois é, e complementando um pouco, deputado, do que a Patrícia disse, o mandato do deputado Iglesio é sempre pautado nessa conversa, nesse diálogo com a sociedade. Todos os projetos, e muitos deles nasceram de um anseio da sociedade que levou até o gabinete e daí foi feito a proposição na Assembleia Legislativa e foi aprovado, né? E o PAP é um legado do deputado Iglesio para a cidade de São Luís, que a gente está começando neste momento a discutir este programa e vamos apresentar para São Luís esse programa de assistência e de apoio à primeira infância. Conforme nós conversamos na reunião, eu levantei também a possibilidade de abrigos, né, que pudesse ser amparado, que essas crianças e essas mulheres possam ser amparadas, porque R$200 a gente sabe que faz muita falta para elas. E conforme eu mencionei, no caso de uma mulher que sofre violência doméstica, ela vai ter o amparo da Casa da Mulher Brasileira. Mas no caso de uma mulher que não sofra violência doméstica, mas que ela fique sem um lar, no caso de um divórcio, numa situação, por exemplo, uma mulher que mora às vezes na margem de um rio e perde uma enchente, alguma coisa. E já que o projeto visa o amparo, né, a proteção dessa criança na primeira infância, se este projeto ele pode amparar no caso de um abrigo para essas mulheres que não possam ser amparadas pela Casa da Mulher Brasileira com crianças de 0 até 6 anos. A tua preocupação ela é excelente, porque não são raras as vezes que isso acontece. Eu acredito que alguma de vocês possa ter até passado por isso em algum momento, ou se não, muito provavelmente vocês conhecem alguém que não tinha para onde ir. Eu acho que há necessidade de ter uma complementariedade mais forte dessas políticas de aluguel social, juntamente com o PAP. E isso vai vir quando e como? Eu acho que no momento que a gente conseguir integrar melhor as próprias secretarias. Hoje a gente tem essas secretarias, cada uma funcionando muito fechada. A própria Secretaria de Educação, que deveria ser uma das secretarias mais modernas, a gente não consegue ter nenhum tipo de acesso aos cadastros entre as unidades. Então, quando a gente começar a pensar que todos os órgãos da administração pública municipal, as secretarias, autarquias, tudo que tiver no município puder estar mais integrado, eu tenho certeza absoluta que uma situação dessa, por exemplo, como do aluguel social, que se torna necessário quando se perde tudo, quando se é expulso de casa por qualquer tipo de violência ou separação, poderiam ser aplicados muito mais facilmente em complementariedade com a questão da política pública do PAP, que visa... O PAP tem que ser encarado como uma construção. Você recebe a renda para que seu filho esteja na escola, para que ele possa se alimentar adequadamente, para que a mãe possa ter um espaço de proteção, para ter a chance de fazer a modificação da sua vida, para ter oportunidade, estar pronta para o mercado de trabalho que às vezes não tem acesso. Lembro de ter conversado com Leslie. Leslie teve o primeiro com 14 ou 15, né, Leslie? Tu me falaste? O primeiro dela foi com 14 e 15. Ela me disse no dia que queria ter continuado a estudar, que dificultou muito, que a adolescência dela foi marcada por essa ruptura, que poderia ter tido essa oportunidade. Então, quando a gente coloca o PAP nessa perspectiva de olhar a família de maneira integral, a gente está projetando para frente. E aí vem as outras políticas públicas. Teve o problema, como esse aí que a gente relatou, de perder a sua moradia, o aluguel social complementa. Então, são políticas que se somam, acho que isso aí vai vir a partir do momento que a gente conseguir ter integração de todos os órgãos da administração pública, que hoje, infelizmente, não tem. A prefeitura ainda funciona numa lógica que eu digo que tem um atraso aí de pelo menos uns 30 anos.
Isso, não é informatizado, né, doutor Iglesias? Eu queria também falar agora com a Claudete, que também é do Parque Araçagi. Meu nome é Claudete, eu tenho 35 anos, tenho 4 filhos, o de 16 anos é especial, e eu vejo, como a Antônia falou, ainda muito preconceito, que precisa ser mudado. O meu filho, cada um são pai, nenhum também ajuda, mas graças a Deus sempre tive a ajuda da minha mãe e vivo a minha vida. Eu nunca precisei me submeter a homem nenhum, sobre violência nenhuma. E está com 2 anos que eu descobri que eu estava com câncer de mama, já operei, mas graças a Deus estou bem. E vivo a minha vida. Claudete, eu queria te fazer uma pergunta, assim, como que você enxerga um programa aqui dessa natureza para atender mulheres como você, também mulheres que fazem parte da sua comunidade? Como que você enxerga, se é importante, se não faz diferença nenhuma na vida de vocês? Faz sim, faz diferença, porque às vezes a condição de vida da pessoa, às vezes vive com salário mínimo, com 4 crianças, às vezes mãe que está ali, que você precisa ajudar, já vai fazer falta, sim. Então, quando a gente conversou sobre o programa, naquele dia, eu fiquei pensando na situação das creches. A gente sabe que existem algumas leis que prevêem a criação de creches. Essas leis são muito, às vezes, municipais, né doutora? Municipais. E eu acho que em São Luís a gente tem um déficit muito grande de creches. E como a gente poderia, de repente, também conheço as dificuldades do nosso município, da forma de se conectar essas informações entre as secretarias, de que o PAP pudesse, de repente, puxar essa conversa novamente para que possa verificar essa possibilidade. Ou então o senhor mesmo, quanto deputado, a criação dessas creches. Porque a gente vai ter esses problemas, e a gente tem esses problemas, de que na hora que a gente começa a gerar oportunidade para essas mulheres, elas não têm com quem deixar essas crianças. E isso foi uma coisa que eu, no dia da nossa reunião, queria ter conversado, mas foi as ideias foram muitas, né? As mulheres realmente se envolveram, nós nos envolvemos realmente, achamos muito gratificante o programa, mas qual a possibilidade da gente, de repente, vincular essa situação à construção de mais creches, para que essas pessoas que estiverem envolvidas no PAP, elas possam também ser beneficiadas de uma assistência dessa? Essa questão das creches, ela é uma discussão antiga aqui em São Luís, em 2012, na primeira gestão do prefeito atual. Nós sabemos que havia um déficit estimado aí de 25, 26 creches, eles só construíram 3 nesse período, portanto, ainda se precisa construir pelo menos umas 23 creches dentro do que estava previsto, programado. Um investimento aí que vai alçar em torno de uns 60 milhões de reais, é o recurso. Nós temos uma outra limitação, que não é só ter o dinheiro para fazer, nós não temos, às vezes, logística de empresa para construir tanta creche em tão pouco tempo. E uma das outras coisas que a gente poderia investir é numa possibilidade de aumentar o tempo da criança na escola. Isso aí é igual a ensino em tempo integral. A maioria das escolas de São Luís também só funciona em um turno. Isso é outra coisa que deve ser vista. Mesmo a escola, eventualmente, se não é integral, mas você abrir um turno dela para um contraturno ou um turno para que as mães possam ter essa oportunidade, porque nem todo mundo vai ter emprego de 8 horas por dia, por exemplo. Muitas pessoas conseguem fazer uma faxina, por exemplo, em 3 horas, 4 horas, e seria interessante a possibilidade dessas mulheres deixarem seus filhos nesse ambiente de cuidado escolar, com assistência nesse período. Então, são propostas que a gente está construindo dentro dos nossos projetos relacionados à educação também, para o mandato e para todo tipo de perspectiva que a gente tem pela frente aqui na cidade também. Com certeza, deputado. Agora a gente ouvir também a Liliane, né, que nossa convidada está aqui no começo, teve que se ausentar. Aproveita o soninho de Maria Helena, que daqui a pouco... Pode tirar a máscara para falar, Liliane. Ela é do Alto da Esperança e é mãe de 4 filhos. Um de 18, um de 13 anos, um de 5 e a Maria Helena de 2 meses. Boa tarde, meu nome é Leiliane, tenho 32 anos e eu queria saber, deputado,
Eu sou mãe solteira, tive meu filho na adolescência, quando eu tinha 13 anos, meu filho mais velho. Sempre minha mãe me ajudou. Hoje eu trabalhei até engravidar dela. Aí, como devido à pandemia, eu saí do serviço e eu não tenho... Já começou. Pode eu vou segurar para você? E se quiser também pode finalizar para cuidar dela. Oh, meu Deus, vai bonito. Só a presença dela aqui, delas duas, já é muito representativo e a gente deixa para conversar quando acabar aqui esse evento. Representa, inclusive, a dificuldade de ter alguém para deixar para dar assistência nas suas atividades, né? Isso é muito representativo. Com certeza, deputado. Eu queria fazer uma pergunta que as pessoas não fizeram aqui. Às vezes surgem propostas na Assembleia, também no Poder Executivo, e não se sabe a viabilidade disso. Fazer o PAP é possível financeiramente? São Luís, pela dificuldade da pandemia, por toda essa dificuldade econômica no Brasil que estamos passando, é possível garantir esse dinheiro para milhares de pessoas aqui em São Luís? Como eu falei, são cerca de 13 mil famílias envolvidas dentro do PAP com essa condição de vulnerabilidade, de renda per capita abaixo de meio salário, renda familiar total de até 2 salários. Se a gente pensasse nessas 13 mil famílias com o teto do PAP, que é de R$200, seria por mês aí em torno de 2,6 milhões, que durante um ano dá 31,2 milhões. Isso dá menos de 1% do orçamento da cidade, quando a gente pensa no PIB total, na geração de riqueza total de São Luís, que em torno de 28 bilhões de reais por ano de riqueza produzida, a gente está falando em 0,12%. Ou seja, como se de cada R$100 de riqueza que fosse produzida aqui em São Luís, a gente pegasse 0,1 centavo. Ou seja, é um investimento muito pequeno. Bolsa Família, quando ele foi concebido, hoje ele é um programa que a gente tem um investimento de 0,5% do PIB do Brasil. E o Bolsa Família, nesses anos que ele está presente aqui no Brasil, ele reduziu a pobreza em 10%, a extrema pobreza em até 25%, dependendo da região. Então, é uma gota d'água perto do benefício que a gente tem, e muito mais do que benefício. O poder público tem esse dever de reduzir desigualdade. Não é favor, não é bondade, é responsabilidade. Quem se propõe a fazer gestão de uma cidade, de um estado, de um país, tem que ter como princípio fundamental dentro de si reduzir desigualdade, porque o Brasil é um país extremamente desigual, um dos mais desiguais, e São Luís é uma das capitais onde é maior a desigualdade aqui. Aqui a gente tem pessoas que ganham 40, 50 mil reais no emprego do TJ, de uma situação de uma repartição ou de uma grande empresa, e a gente tem uma pessoa que acorda 4 horas da manhã para pegar 2 horas de deslocamento de ônibus para vir para um bairro aqui da área de alta concentração econômica, que chamava de nobre, que para mim não é nobre. Tem pessoas mais abastadas aqui, vem trabalhar, volta para casa, chega em casa 8, 9 horas, 10 da noite, extremamente cansada, e recebe um salário mínimo por mês. Então, isso é desigualdade, e isso a gente vive todo dia aqui na cidade, e isso é o que a gente quer no longo prazo, cada vez mais reduzir. A gente quer que mude isso de fato, porque incomoda, dói dentro da gente ver tanta desigualdade. E você citou o que representa dentro do bolo, né, do orçamento de São Luís, é uma fatia tão pequena. Por que o senhor acredita que ainda não foi feito? Falta o quê? Falta o recurso ou falta a vontade política? Eu não acredito em falta de recurso, em falta de vontade política. Quando a gente pega, dentro do orçamento, que 3,5 bilhões, é muito dinheiro, é um número que a gente não consegue nem imaginar, 3,5 bilhão, é um monte de zeros. Quando a gente pega assim, dentro desse orçamento, o que é gasto? Custeio, 1 bilhão, só para luz, material de consumo, funcionário de limpeza, segurança. Caramba,
Será que a gente não consegue, com R$3 de cada R$100 desse custeio, apagar uma lâmpada, colocar um painel solar, que a gente sabe que em 2 anos a gente reduz essa conta de energia, ele se paga e a partir daí você está economizando 20%, 30% no longo prazo. Será que a gente, pensando a cidade por muitos anos, a gente não consegue fazer muita coisa? Porque eu sou da opinião que a gente está gastando errado. Você pode fazer um supermercado, quem tem R$100 para fazer um supermercado, com 97 ele vai trazer as mesmas coisas para casa. Então, esses R$3 do orçamento que a gente economiza, eu acho que a gente encontra muito fácil. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que a gente encontra. Mas precisa enfrentar. Precisa enfrentar as mordomias, precisa enfrentar as diárias, precisa enfrentar os carros alugados para chefias. A gente precisa enfrentar muita coisa. E aí tem que ter coragem e independência para isso. A gente agradece aqui a presença de todos vocês. Doutora Vivian está satisfeita? A gente agradece a presença de todos vocês aqui, mães que cuidam todos os dias de seus filhos, cuidam de suas famílias e são verdadeiramente a parte mais importante que os filhos têm quando olham vocês e enxergam ali um pouco da fortaleza, um pouco de segurança, que é isso que vocês representam para essas crianças. Agradecer ao doutor Iglesio, à Vivian, à Patrícia, e se vocês querem fazer a consideração final antes, pode ser? Então faz a consideração final a Vivian, a Patrícia, e depois o encerramento fica por conta do doutor Iglesio. Eu ficaria muito satisfeita se esse projeto realmente for para frente, conforme o que nós vimos conversando da reunião passada para cá, para o encontro com essas mulheres, muitas mães solos, e algumas também que passaram por violência familiar, passaram por violência contra a mulher, que vocês consigam passar por tudo isso também e que nós consigamos cada vez mais projetos que tragam mais apoio a todas as dificuldades que as mulheres vivem na sociedade e, principalmente, trazendo esse apoio às crianças da primeira infância, que eu também entendo salutar, haja vista que elas são o futuro, né? Inclusive também com uma assistência psicológica, que eu acho também que essas crianças que vivenciam essa violência familiar, que elas, por mais que elas não passem fisicamente, mas é uma violência visual. Quando ela passa a enxergar aquilo, ela passa a replicar. Então, nós precisamos combater todo tipo de violência, inclusive a violência da falta de políticas públicas, né? Que é o que eu tenho observado aqui, que é o que você está buscando reduzir, pelo menos um pouco, diminuir um pouco com o projeto de amparo à criança, à primeira infância. Então, é uma contribuição relevante para a sociedade e para todas as mulheres, e que eu fico muito feliz em ter participado um pouquinho, dando um pouquinho de sugestão a esse projeto. Obrigada e boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado. Patrícia, por favor. Parabéns, mais uma vez, pelo programa. Eu espero também que ele realmente possa ser concretizado e que ele possa também, através dele, buscar outras linhas de discussão, como a gente falou aqui, de creches, de abrigos, de repente, educação em tempo integral, de soluções realmente para que essas mulheres possam também crescer e buscar uma sustentabilidade, sua posição também na sociedade. Você falou sobre a dificuldade dos seus filhos em escola para atender crianças com autismo. O deputado falou de leis que existem aqui que estão feitas para beneficiar você. E, às vezes, pessoas como você não têm esse conhecimento para poder chegar lá na ponta e procurar esse benefício que está lá criado. Então, que a gente possa pensar em como a gente se ajuda e ajuda o nosso vizinho, ajuda a nossa cidade, ajuda o nosso bairro, nesses próximos meses.
Porque é se posicionando, é conhecendo e entendendo como é que a gente participa e contribui, que a gente muda o nosso futuro. Tá? Então, que vocês continuem aí participando, podem contar com o nosso grupo, e que vocês são grandes guerreiras. Vocês são um exemplo da maioria hoje que é formado no nosso país e a nossa cidade. Parabéns, doutor Iglesias. Isso mesmo, a sociedade, como ela diz, ela que dá a voz de comando, né? Os políticos, os seus representantes, eles estão ali para executar aquilo que é a vontade de vocês. Então, como ela mesmo falou, sempre escolham pessoas com esse perfil, com o perfil de poder ouvir e, principalmente, atender às necessidades que vocês tenham, né? Agora sim, Leiliane. Agora, encerra. Vai fechar agora. Como eu falei, eu tive meu filho muito jovem e desde dos meus 14 anos que eu trabalho em casa de família, nunca tive minha carteira assinada, sempre minha mãe me ajudou com meus filhos. Hoje eu já saí da casa dela, aluguei uma kitnet, moro com meus filhos e tá com 2 meses, que é o tanto que a neném tem, que eu não trabalho. Que até ainda gestante dela, ainda trabalhava em casa de família, não ganhando um salário mínimo, né? Lá mesmo no meu bairro. E eu agradeço, assim, entre aspas, que o auxílio está me ajudando muito, o auxílio emergencial está me ajudando a pagar o aluguel, fazer despesa dentro de casa, e o Bolsa Família também. Mas, assim, se uma ajuda extra seria muito melhor, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não. Pagar aluguel, pagar luz, conta de luz altíssima, que está vindo agora, né? E sustentar um bebezinho, mais 3 crianças, não é fácil. Mas eu agradeço a Deus por tudo. Né? E é isso. E força de vontade para enfrentar tudo isso. Muito obrigado, Leiliane. E agora convido o doutor Iglesias para poder fazer o encerramento desse lançamento. Para mim é uma satisfação a gente chegar ao término de uma reunião como essa, com tantos relatos de vida difíceis, que toda vez que vem uma história como essa, a gente reacende dentro de nós aquela coisa de como a vida das pessoas que a gente não conhece, que estão fora da bolha que a gente vive, são vidas difíceis. São Antônia, são Leslie, são Ingrides, são Leiliane, são Ana Paulas, todas vocês que estão aqui e as pessoas com histórias como as de vocês, que estão lá fora, que precisam, de fato, de um olhar do poder público. O PAP é essa semente. Eu estou feliz por vocês estarem aqui, por eu estar aqui também, nós começando a trabalhar essa ideia que eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar em prática. Não sei quando, espero que seja o mais rápido possível, porque tem muita gente por aí que precisa de assistência e desse olhar. Muito obrigado a todos e a todas, principalmente.